E aí, pessoal, bom dia, né? Estamos aí de volta às nossas aulas do terceiro ano. Pessoal, a gente vai dando continuidade aqui ao assunto de geometria analítica, né? E a gente hoje vai tratar sobre condição de alinhamento entre três pontos e área do triângulo. A gente vai, aliás, necessariamente trabalhar um pouco mais a condição de alinhamento. Porque se você entender a condição de alinhamento, você vai entender por que você calcula aí a área do triângulo, né? E lembrando que nós já vimos distância entre dois pontos, nós já vimos ponto médio, nós já vimos baricentro, né? E hoje nós vamos ver esses dois conteúdos que estão integrados um com o outro, né? Para depois, se possível, a gente falar sobre a equação da reta, né? E o que é que a gente pede, né? Que você veja o vídeo aqui, né? Ele vai ficar postado no YouTube. Caso você queira, reveja novamente o vídeo, porque sempre tem informações a mais. Esse conteúdo eu também disponibilizei ele na forma de PDF para quem é meu aluno. Dessa apresentação, né, com um slide estando em aberto e outro com a resolução, né, para que você possa acompanhar. Mas é sempre bom você ver outras questões, né, você buscar outras questões aí, outras informações, que você possa querer, né, caso você queira aí se preparar para o Enem, você dê uma aprofundada no conteúdo, busque outros exemplos de questões, outros assuntos, né, que possam aí adiantar, que possam melhorar a sua condição, né, o seu entendimento. A gente pede que você deixe lá, se inscreva no canal, você curta e também você deixe lá o seu vídeo, né, comentando como é que tá, né, até para a gente saber se tá legal ou não, né? E caso você tenha alguma dúvida, também pode colocar ou diretamente para mim, né? O que é que nós temos entendimento, né? Já que nós estamos falando de alinhamento. Primeira coisa, pessoal, aqui eu vou até fazer um esboçozinho, né? Quando a gente tem dois pontos, né? A e ponto B, né? Quem lembra aí das primeiras aulas lá de matemática, na primeira aula, né? A gente colocou que de um ponto até outro, normalmente você tem aí, né, uma reta, né? E o que é que nós vamos analisar? É saber se três pontos se ligam e formam uma reta, né? Ou eles estão alinhados, né? O alinhamento entre três pontos é para saber se eles pertencem à mesma reta, né? Se eles são coincidentes. Por quê, professor? Que quando você tem aí três pontos, eu posso ter, né, numa mesma reta, pontos A, B e C, mas também posso ter, como nós vimos antes, né? Eu posso ter um triângulo, ó, com três pontos. Então, qual é uma das observações que a gente vai fazer, né? Ou eu vou ter uma reta, ou eu vou ter um triângulo para poder analisar a partir dos pontos, né? Beleza? Até aí tudo ok, né? Esse entendimento. Então vamos lá considerar, eu tenho um plano cartesiano com os pontos, ó. E o que é que você percebe, ó? Que para cada ponto eu tenho uma referência no x, né? Para o ponto A eu tenho um xa, para o ponto B eu tenho um xb e para o ponto C eu tenho um xc. No ponto A eu tenho um ya, um yb e um yc, né? Se você bem lembrar, né, as coordenadas são que xa, ya, xb, yb, xc, yc. E o que foi descoberto, né, que teve aí, né, um entendimento, é que esses pontos, eles poderiam, né, ser colocados na forma de uma matriz e ser encontrado o seu determinante, né? Não sei se alguns de vocês estudaram já isso, né? Alguns alunos meus não viram isso, então pode ser que achem estranho a ideia da gente falar de determinante, mas aqui a gente vai aplicar e você vai encontrar o resultado e não é tão complicado, né? Geralmente para mim, né, eu que trabalho com segundos anos e com terceiros anos, a funcionalidade dos determinantes eles aparecem aqui no terceiro ano. Lá no segundo ano, às vezes fica meio perdido, você fica sem saber para que serve aquele conteúdo. Aí quando você traz isso para o terceiro ano e demonstra como é que você encontra
A área do triângulo, quando você determina a equação da reta, que nós também vamos trabalhar um pouco sobre determinantes, quando você encontra a questão do alinhamento a partir do determinante, aí você vai entender por que, que aquele conteúdo ele surgiu, ele apareceria, né? Como é que ele vai ser colocado, né? Você vai dispor das coordenadas, conforme eu coloquei ali, né? Parecida, em forma de duas colunas, ó, duas colunas e três linhas. A gente vai colocar uma terceira coluna, que a gente chama de coluna neutra, né? Só por quê, né? Porque aqui a gente vai depois trabalhar com multiplicação. E uma observação, na multiplicação, o elemento neutro, né, que não interfere no resultado, ele é o 1, né? Não é o 0. O 0, ele é um elemento nulo, viu? Não confunda uma coisa com a outra, né? Elemento nulo na multiplicação é o 0. Elemento neutro, né, ou de identidade, a gente pode também usar isso aí, né, identidade, é o valor 1. Né? Esse 1 aqui, essa coluna de 1, ela vai surgir para não interferir no resultado, e depois nós vamos repetir essas duas colunas e vamos utilizar o que nós chamamos de método de Sarri, né? Aí você encontra escrito Sarrus, S-A-R-R-U-S, né? Método de Sarri, o francês, que ele utilizou esse tipo de entendimento para o alinhamento de 3 pontos. E qual é outro ponto para a gente analisar? Se o determinante for 0, né, os pontos A e B, C são colineares, ou seja, vão estar alinhados. E se ele for diferente de 0, eles vão formar um triângulo. Então vamos ver se eu entendi. Se eu achar o resultado 0, eles estão alinhados, ou uma reta, né? Estão alinhados ou em uma única reta, conforme você vê aqui no verde. Ou se eles forem diferentes, eles vão formar um triângulo, ou seja, eles não estão alinhados. E se eles vão formar um triângulo, quem lembra aí da aula de física, né? Quando se forma aí um triângulo, você pode encontrar depois a área desse triângulo, né? Porque não existe área de uma reta, viu? A reta por si só essa reta aqui, né, entre eles não existe. Mas se você tiver um triângulo, por exemplo, aqui embaixo, ó, ligando o A, B e C, né, tivesse um ponto D aqui, ó, aí eu teria um triângulo com essa seguinte área aqui, ó, que nós vamos ver depois, né? Deixa eu só tirar aqui, né, deixar de poluir um pouco mais a imagem. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos tentar descobrir, né, como eu faço, como eu descubro, né, como eu encontro, né, o alinhamento entre 3 pontos. E se eles não estão alinhados e formam um triângulo, né, como é que eu encontro essa área, né? Para quem achou-se perdido, né, nada melhor do que praticar para a gente poder entender melhor isso aqui que eu estou falando, né? Vamos lá para um exemplo. Ó. O que é que eu tenho? Eu tenho os 3 pontos, A, B e C, e eu quero saber se eles estão alinhados, né? Como é que eu sei que eu quero saber? Porque ele diz aqui, verifique, né? Verificar é tentar descobrir, né? Descubra, né? É para descobrir se eles estão alinhados ou não. Aí já vem aquela mesma coisinha que eu falei na anterior, né? Falei em outra aula. Eu vou precisar fazer o plano cartesiano? Não. Você não vai precisar fazer o plano cartesiano. O que é que você vai precisar fazer? Colocar no determinante os valores de cada um deles. O xa, ya, xb, yb, xc, yc. Aqui, como é para alguns uma novidade, eu peço que vocês fiquem atentos a cada um desses passos, porque aí a partir do segundo exemplo, do terceiro exemplo, você vai ficar um pouco mais por dentro de como é esse método, né? Então eu vou colocar aqui o determinante, né? E aí eu vou dizer aqui para vocês o que é que a gente faz, né? A gente pega a primeira coluna e repete, ó. Esse 5 que está aqui, ó, 5, 1, 0,
vem repetir aqui na frente. Esse outro 5, 3, 5 vem repetir aqui na frente, né? Eu vou trazer essas duas colunas, né? A primeira e a segunda coluna para frente, né? Pronto. Feito isso, que eu trouxe as duas colunas, aí vem o interessante, né? Nós vamos traçar as diagonais principais, que elas vão estar de vermelho, e nós vamos traçar as diagonais secundárias. Pronto. Diagonais principais e diagonais secundárias. Professor, não entendi, né? O que é diagonal? Né? É o que atravessa, né? Vou colocar aqui a primeira para você ver, ó. Essa daqui é minha diagonal principal. Aí na outra também dá, né? Porque eu pego 3 elementos. E também eu vou ter mais essa aqui, ó, diagonal principal. Então, numa matriz, no determinante aí de ordem 3, né, 3 linhas e 3 colunas, eu vou ter 3 diagonais principais e vou ter 3 diagonais secundárias. Perceba que eu estou traçando, né, aqui do primeiro elemento, né, ó, desse primeiro elemento aqui, opa, estou traçando esse primeiro elemento aqui, ó, desses 3 primeiros elementos, e depois eu venho voltando, né, desse daqui 5, 5, e esse aqui 1, ele faz uma intersecção, né, ele se liga. Feito isso, né, professor, feito isso, o que é que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos realizar o produto entre elas, né? Vou anotar aqui, ó. O que é que nós fazemos? Nós realizamos o produto. E o que é o produto? O produto, né? Esse produto é a multiplicação entre eles. Para facilitar, eu vou aqui tirar novamente e deixar uma por uma, deixar só a primeira diagonal, né? Como é assim, professor, esse produto? Você vai multiplicar os elementos, ó. Você vai pegar o 5, vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o 1. Né? E vai dar um resultado. Né? Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1, 15. Aí fica um negócio interessante, que eu vou pedir sempre que vocês façam. Sempre que eu traçar ou escrever valores aqui na diagonal principal, caso não tenha um sinal, é como se ele fosse positivo. Por que ele vai ficar positivo, né? Mais 15? Porque ele está seguindo um caminho normal. Quando nós viermos invertendo com a diagonal secundária, aí a gente vai botar o inverso ou trocando o sinal. Né? Bora para outra. 5 vezes 1, 5 vezes 0, 0. Né? Mais 0. E 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Mais 5. Vou até deixar destacado aqui para você, ó, um quadradinho, o nosso resultado, ó. Mais 15, mais 0, mais 5. Diagonal principal, esse aí foi o resultado dos produtos, né? De cada uma das diagonais. Bora para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, você vem aqui, ó. 5 vezes 1 e 5 vezes... Opa, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5. Eu gosto de escrever depois voltando nesse sentido aqui de trás para frente, ao contrário, vai ficar mais fácil para você não perder espaço, viu? Professor, e aí como eu venho ao contrário, o que é que a gente faz? Coloco menos. Ó, perceba que 1 foi mais, agora eu venho colocando menos. Bora pro outro, ó. 5 vezes 5, opa, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25. Menos 25. E depois, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 0, 0.
menos 0. Ok, deixei destacado aqui, ó, para você ver. Agora vem o nosso lance que eu gosto de fazer aqui também, né? O que é que eu procuro, né? Eu procuro deixar só os resultados positivos e só os resultados negativos separados, para ficar mais fácil você resolver, você encontrar o resultado, né? Por quê, né? Porque depois no final, o que for positivo vai juntar com positivo, o que for negativo vai juntar com negativo e o que for indiferente você vai encontrar a diferença. Então, continuando, né? O que é que eu vou ter, ó? 15 mais 0, 15 mais 5, 20. Mais 20. De novo, ó, esse aqui foi o resultado do lado positivo. Vou agora fazer o resultado do lado negativo. Ó, 0 não conta, né? 25 com 5, 30. Menos 30. E o que é que eu tenho aqui, Isaac? Eu tenho uma expressão numérica. E essa expressão numérica, ela me dá resultados, né? Em que eu tenho valores positivos e negativos. E o que é que a gente faz agora, né? O que é que a gente vê? Se eles são diferentes, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né? E dar o sinal do maior. 30 tira 20, 10. Quem é o maior? 30. Menos 10. Menos 10. Pronto. Qual é o lance que eu disse para vocês? Se o determinante for igual a 0, sim, né? Eles estão alinhados, formam uma reta. Se o determinante for diferente de 0, né, eles não estão alinhados, né, forma um triângulo. No caso aqui nós temos o menos 10, né? Se é menos 10, eles não estão alinhados. Pronto. Encontrei meu valor final, meu objetivo, que era verificar se esses pontos estavam alinhados ou não. Vou repetir. O que é que eu vou precisar fazer, né? Calcular o determinante, né? O determinante dos 3 pontos, né? Como é que a gente calcula o determinante, né? Ele é a diferença entre os produtos das diagonais principais e as diagonais secundárias. Isso mesmo. Depois que você acha o produto, você vai depois fazer a diferença, né? Aqui você percebe, ó, como eu já fiz bonitinho para você, né? A parte em que eu que tenho cada um, né, dos valores, em que eu tenho a parte positiva, aqui, ó, os mesmos valores que eu encontrei lá atrás. Aqui os valores da parte secundária. Depois, ó, peguei só o negativo e só o positivo. No final deu menos 10 e eu descobri que eles não estão alinhados. E isso aí é feito através do produto entre cada um desses elementos. E o que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 diagonais secundárias e 3 diagonais primárias, né? 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Vamos para outro exemplo para melhorar o nosso entendimento. Ó, mesma coisa, eu quero verificar se esses pontos estão alinhados, né? Quais são os pontos? Né? O ponto 2, 4, 1, 2, menos 1 e menos 2. Coloquei aí a matriz, a parte principal, né, com o elemento neutro 1 na coluna. Depois eu vou repetir. Fiz isso, vou para cada uma das diagonais, né? Diagonal principal, 2 vezes 2, 4. Mais 4.
Depois venho para essa outra, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Mas não tinha um menos aqui? Menos 4. O lance aqui é você ficar atento que às vezes vai ter sinal e você vai ter que colocar o sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Como aqui o sinal é menos, menos 2. Deixa aí destacado, aqui ó, os valores. Menos 4, mais 4, menos 2, né? Mais 4, menos 4, menos 2. Vamos fazer o secundário. Vindo lá do 4, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4, né? Opa, vou fazer aqui na corzinha azul para ficar mais fácil. Pronto. 4 menos 4. Professor, e essa outra, ó? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Professor, aqui é menos, né? Menos. Só que você não inverteu, não trocou o sentido da reta. Então, trocou o sentido da reta, vira mais. Tem que ficar atento a esse detalhe. Se inverteu, é menos. Mas se já tinha um sinal lá dentro, se era menos, passa a ser mais. Se é mais, passa a ser menos. É sempre você inverter. No outro, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Era para ser, ó, menos, porque tem um menos aqui no 1. Mas como é o contrário, vira mais. Beleza? O que é que você vai fazer agora? Vai procurar tudo que é positivo e depois tudo que é negativo. Tudo que é positivo, para poder fazer só os positivos. E tudo que é negativo, para fazer só os negativos. Ó, positivo, 2 mais 4. E tem aqui do outro lado, mais 4. 2 mais 4, 8. 6, né? Desculpa. 6 mais 4, 10. Então, mais 10. Ficou positivo. Bora fazer o negativo. Negativo, com certeza, foi o que sobrou, né? Ó, menos 4 com menos 4 dá 8, né? 8 com 2, 10. Menos 10. Positivo e negativo. E aí, bora pro resultado, ó. Subtrai e dá o sinal do maior. 10 tira 10, dá 0, né? 0 é o valor do meu determinante. E aí, vamos lá lembrar, né? Se ele é 0, eu tenho uma reta. Se ele é diferente de 0, eu tenho um triângulo. Professor, o determinante aqui deu 0. Se deu 0, eles estão alinhados. Se estão alinhados, eles estão formando uma reta. Ok? Vou deixar aqui de novo para vocês darem uma olhada, comparar, né, o resultado, para saber se ele foi feito certo ou não, né? Aqui, como já foi feito antes, né, eu vou fazer mais rápido, só para você ver, ó, os mesmos valores que a gente tinha encontrado antes. Separei os negativos e separei os positivos e depois deu 0 e eles estão alinhados, né? Depois é só dar uma pausada no vídeo, né? Pausar o vídeo e ver de novo como foi anotado. Vamos para o próximo exemplo. Se eu tenho, né? Aí fica o pensamento, né? Se eu tenho uma reta, se eu tenho pontos que formam uma reta, eu posso fazer o quê? Determinar valores para que isso seja possível, que é o caso aqui da nossa terceira questão, ó. Qual deve ser o valor de W? Onde é que está o W? Bem aqui, ó. Né? Para quê, né? Para que esses pontos, o A, o B e o C, eles estejam alinhados, ou seja, né? Para que seja possível eu dizer que o determinante é igual a 0. Então, se é para me dizer se o determinante é igual a 0, o que é que eu preciso fazer, né? Colocar cada um no seu devido lugar. Ó.
Peguei aí o 1, W, menos 1 e 3, 3 e 1. Coloquei em frente à coluna 1 e repeti as colunas. E vou fazer aqui, lembrando que no finalzinho eu tenho que igualar a 0. Só isso. Professor, e como é que isso vai dar certo, se vai ter letra, né? É só você lembrar que quando a gente tem uma variável, né? Uma variável. Quando eu tenho variável a ser descoberta, provavelmente eu vou ter, ó, equações, né? No caso aqui, como só tem uma variável, provavelmente vai ser uma equação do primeiro grau. Então vamos aqui, ó. Na primeira, 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3, mais 3. 1 vezes W, W, W vezes 3, mais 3W. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Como tem o menos, menos 1. A minha parte que eu fiz da diagonal principal. Bora para a diagonal secundária. W vezes 1 é W, né? Vezes 1 é W. Seria W. Opa, deixa eu só trocar aqui para não atrapalhar vocês. Pronto. W. Professor, tem um menos aqui. Beleza, tem um menos. Mas aí não inverteu, vira mais. Lembra do detalhe que eu falei? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Como está ao contrário, menos 1. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes, opa, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Como está ao contrário, menos 9. Então aqui eu teria a minha outra parte. Pronto. Lembrando que isso aqui depois vai ser igualado a 0. Professor, se isso aqui vai ser igualado a 0 e vai ser uma equação, não tem por que ficar misturando o sinal negativo e sinal positivo. Aliás, separando sinal negativo e sinal positivo. Isso mesmo. A gente vai juntar tudo num balaio só, né? Numa coisa só. Então eu vou ter o que aqui, ó, né? Eu vou reescrever tudo isso aqui, ó. Menos 9, menos 1, mais W, mais 3, mais 3W, menos 1, tudo isso igual a 0. Qual é o lance aqui? Você vai ter que saber juntar o que é negativo, o que é W com W, né? Se eu tenho 1W mais 3W, eu vou ter 4W. Confere aí. 1W mais 3W, 4W. Vai ter a parte que tudo é negativo, ó. Menos 9, menos 1 e menos 1. 9 com 1, 10. Com menos 1, 11. Menos 11. Mais, sobrou só o 3. Igual a 0. Pronto. Feito isso, 4W. Se você quiser fazer aquela operaçãozinha lá com os números, você pode fazer, né? O maior tira o menor. 11 tira 3, 8. Menos 8, igual a 0. Trazendo aqui para frente, 4W é igual. Eu vou levar esse menos 8 para o outro lado. Então vai dar 8. W seria o quê? 8 dividido por 4. W é igual a 2. Que isso quer dizer? Que caso eu colocasse no lugar do W, o valor 2, eu vou ter um alinhamento. Se eu botar no lugar do W um valor diferente de 2, então eu vou ter um triângulo. Então é esse aí que você também depois vai pensar, ó. Se o determinante for 0, o W tem que ser 2. Se o determinante for diferente de 0, o W é diferente de 2. É só você pensar isso aí, ó, né? Para que isso seja uma reta ou que isso seja um triângulo. É isso aí que você tem que ficar atento, cuidado com esses detalhes, né? Aqui eu coloquei novamente todo o aparato de como você resolve.
Lembrando que eu fiz um comparativo, né, igualando a zero aqui, ó. Igualei a zero, porque eu acabei criando isso, ou transformando isso em uma equação. E encontrei o valor final lá, ó, W igual a 2, do jeitinho que a gente tinha feito, né? Beleza? Beleza. Depois você para, revê novamente, calcula, né? Busca entender de onde foi que saiu mais, onde foi que saiu menos, como foi que somou, como foi que subtraiu, né? Para você ver direitinho como foi que ficou a questão. E aí, para finalizar, nós estamos quase concluindo, né? Como é que eu calculo a área do triângulo, né? Ó, pessoal, a mais fácil, a mais difícil a gente acaba fazendo, né? Que é encontrar essa área aqui, saber se eles estão alinhados ou não nesse triângulo, né? Como é que a gente vai descobrir, né? Vai calcular o determinante. E o que é que ele pede? Que você calcule a metade, né? Ou um meio do valor do módulo do determinante. Por que é o valor do módulo do determinante? Que mesmo eu não mostrando aqui para vocês, né? Mas o determinante, ele tanto pode ser positivo, como ele pode aparecer resultado negativo. O determinante. Para mim calcular a área, eu só aceito o módulo do determinante, que ele fica positivo, e divide por 2. Aí assim você vai encontrar a área, né? Parece um pouco daquilo que nós fizemos lá na parte da física, né? Eu só não entendi. Bora aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui aquela questão que nós vimos, que nós encontramos o determinante igual a menos 10, ó. Tá aqui a resolução dela, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó, menos 10. Então quer dizer que o determinante aqui, ó, o determinante foi menos 10. E o que é que eu já entendo? Se o determinante foi menos 10, ele não é uma reta. Se ele não é uma reta, é um triângulo. Se ele é um triângulo, ele tem uma área. Como é que eu calculo essa área, né? A área é o módulo do determinante dividido por 2. Se é o módulo do determinante dividido por 2, módulo de menos 10 dividido por 2. O que é o módulo do menos 10? É o valor 10 positivo, dividido por 2. Logo a área, 10 dividido por 2, 5. E aí fica uma curiosidade. Se a gente não sabe qual é a unidade, se ele não deu centímetros quadrados, não deu centímetros, não deu metros, né? O que é que a gente considera? Unidade de área, já que eu estou falando de área. Se ele estivesse falando de volume, unidade de volume, já que ele não disse qual é a unidade. Mas se ele disser metro, é metro. Se ele disser centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, e assim vai. Então, para mim encontrar a área do triângulo, depois que você fizer o determinante, é pegar o resultado, dividir por 2 e deixar ele positivo. Cuidado, viu? Fica positivo. Não existe área negativa, né? Aqui tem finalzinho dela, né? Bem aqui, ó, do ladinho, né? Do que foi que eu fiz, né? O resultado lá, bem aqui no cantinho, ó. 10 dividido por 2, 5. 5 unidades de área. Então você percebeu hoje, né, que quase todas as nossas questões, ou todos os nossos modelos, eles pedem o quê? Ó? Que eu faça o D, né, o determinante. Feito o determinante, eu preciso saber se ele é zero ou se ele é igual a zero ou se ele é diferente de zero. Quando ele é zero, é uma reta ou está alinhado, né? Se ele é diferente de zero, é um triângulo, né? E se ele é diferente de zero e é um triângulo, ele possui uma área, né? A área basta só você pegar o determinante e dividir por 2. Beleza, pessoal? Feito isso, caso você queira, né, reveja de novo os vídeos anteriores, reveja esse vídeo de agora, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, né, deixe o joinha, né? No mais, muitíssimo obrigado, até a próxima, qualquer dúvida fale com a gente.